Prezados irmãos, nessa hora, nesse momento, às 18 horas, quando sempre que possível eu me recolho para a oração, para rogar a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, a intercessão desse Espírito puro, virginal, que ajuda Jesus no comando do processo de crescimento espiritual dos terráqueos. Eu reflito sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a semente, a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedregulho, onde não havia muita terra. Ela nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, ela foi queimada, porque não tinha muita raiz, e secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinheiros que nasceram com ela a afogaram. E outra, finalmente, caiu em boa terra. Vingou, cresceu, e alguns grãos deram frutos. 30, 60, 100 por um. Dito isso, Jesus começou a falar em voz alta. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus para que ele explicasse melhor essa parábola. E Jesus respondeu: a semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que creiam e crendo sejam salvos ou libertos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que cai entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões a que dão entrada, afogam a palavra e assim fica infrutífera. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. 3 evangelistas anotaram essa parábola: Mateus, Marcos e Lucas. E aí Jesus fala, justamente nessa parábola, do feitio, o feitio moral de cada um, daqueles que conheceram o Evangelho, ou que venham conhecer o Evangelho. Conforme a sua má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como proceder após tê-la ouvido, os homens podem ser classificados como beira do caminho, como pedregal, como espinheiro e boa terra. A primeira classificação, que é a beira do caminho, refere-se aos indiferentes, isto é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura. Indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. A segunda classificação diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que é o pedregal. Elas se entusiasmam facilmente com o conteúdo do Evangelho. Aceitam-no prontamente com júbilo.
mas não encontrando dentro de si mesmo forças suficientes para vencerem o comodismo, os vícios arraigados, os maus desejos, sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora dos seus sentimentos. E, se acontece surgirem incompreensões e dificuldades por causa dessa palavra, logo eles esfriam e voltam atrás para o local onde habitavam anteriormente. O da terceira espécie, que é justamente do espinheiro, são aqueles que já tinham tido notícias dos ensinamentos evangélicos e os admira, os louva, sentem-se todavia demasiadamente presos às coisas materiais, por isso que não conseguem pôr em prática as palavras libertadoras do Evangelho. Nessa reforma moral, na substituição dos vícios pelas virtudes, né, nesses vícios arraigados, o próprio comodismo da vida material, eles não têm forças para vencer a materialidade. E aí considera a materialidade, o imediatismo, né, que fala mais alto do a busca pela condição espiritual. É o medo do futuro, a luta pelas conquistas, das garantias pessoais, vantagens, luxuosidade, sufocam no nascedouro, quer dizer, no âmago, os sentimentos altruístas que nasceram ao conhecerem a palavra. Ou qualquer movimento da alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres. Então, esses são os espinheiros. Os definidos, por último, personificam os adeptos sinceros, os quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. A boa terra, né? Esses espíritos considerados boa terra são os que já alcançaram uma certa maturidade, que arregimentam forças para substituir os interesses imediatistas e periféricos, horizontais, né, rasteiros, pela verticalização, pela profundidade, pela espiritualidade, pela elevação. Abraçam o ideal cristão com corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática, embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, porque caímos e levantamos muitas vezes, né, até a firmeza do exercício, né, como na área do atletismo, das artes, das Olimpíadas, né, de várias modalidades. Quanto exercício, quantas quedas, quantas contusões, quantas decepções, mas a perseverança é a mola, a energia propulsora para que aquele atleta consiga o seu salto preciso, o seu movimento exato e a sua vitória. Assim também espiritualmente, muitas quedas, muitos tropeços e fracassos também temos espiritualmente, mesmo conhecendo o caminho reto, o caminho à porta estreita, o caminho da redenção. Então, precisamos perseverar, animosos, resultando do nosso trabalho abençoado, frutos de benemerência e de amor ao próximo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, essas categorias da parábola do semeador são importantes para refletirmos, porque existem muitas escolas religiosas, muitos alunos, e eu digo sempre, finalizando, numa escola, numa sala de aula, temos na média 30 alunos. O professor ministra o mesmo conteúdo, mas cada aluno recebe, absorve
o conteúdo de forma peculiar. É o grau de maturidade, de originalidade, da condição singular e genuína de cada espírito. Mas, no planeta Terra, temos essa questão também, em termos amplos de humanidade, essa diversificação do patamar evolutivo de cada personalidade, de cada individualidade, de cada espírito. Portanto, nos esforcemos para compreender, para abrir o nosso espaço para a compreensão de tudo aquilo que é tesouro imortal, atemporal, e que tudo o que está no plano físico, do berço ao túmulo, são instrumentos, são patrimônios de Deus, somos usufrutuários e mordomos e administradores. Tudo pertence ao Pai. E em determinado momento iremos prestar conta do que Ele nos emprestou, como também do nosso modus operandi, daquele atributo, daquela aptidão, daquela herança que Ele nos deu, o que fizemos dele, né? Se enterramos, se reproduzimos e ampliamos, é também lembrar da parábola dos talentos, né? E aquele que multiplicou recebeu mais, né? Então, que possamos não desanimar perante as turbulências, as atribulações, e procurar sempre o espaço para a meditação, para a oração e para pedir forças ao Senhor da vida, ao nosso Mestre Jesus, a doce Mãe Santíssima, que nos ajude, já que começamos a ter um pouquinho de olhos de ver e de ouvidos de ouvir, que não adormeçamos novamente e nem fiquemos surdos novamente ao chamado da libertação, da salvação, que é a porta estreita, que é a sublimação do Espírito dentro das leis, dentro das quais ele foi criado, nós fomos criados. Um grande abraço fraternal, uma boa noite.